Você já sabe, se é quarta-feira tem o quadro Direito do Consumidor. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, doutor Maurício Vitor, ele que é o titular desse quadro desde que o quadro foi criado. Doutor, antes da gente começar, eu quero mais uma vez parabenizá-lo por 4 anos do BDL e 4 anos do quadro Direito do Consumidor. O único quadro com o mesmo titular desde então. Aliás, o único quadro que foi pensado de forma fixa, para uma pessoa, que foi para o nosso especialista em Direito do Consumidor. Então, muito obrigado por essa parceria ao longo desses 4 anos. Muito obrigado por trazer informações importantíssimas para o público de casa. A gente não tem como fazer um levantamento, mas seria interessante lembrar que muita gente teve o seu direito garantido e talvez até indenizações por causa das suas dicas. E não é Pierre Andrade falando, são os telespectadores. Portanto, é um prazer enorme tê-lo aqui no BDL há 4 anos. Pierre, um bom dia, toda a nossa equipe, aos nossos telespectadores. O agradecimento vai de nós para os nossos telespectadores e para vocês que produzem diariamente esse programa que ganhou as manhãs do litoral do Paraná. E não só no direito do consumidor, mas em todas as áreas. Ele traz informação, traz novidades, enfim. Hoje um produto que a TVCI leva aí aos seus telespectadores, trazendo sempre coisas boas. Então, o parabéns para vocês, para a produção, para a direção da emissora, e o agradecimento é ao nosso querido telespectador. Agora, doutor, vamos falar então do tema do quadro Direito do Consumidor hoje, porque tivemos no estado do Paraná a aprovação por parte dos legisladores do Código Paranaense de Defesa do Consumidor, de Direito do Consumidor, Na verdade, não é só de defesa, porque também traz defesa para o comércio e estabelecimento. São garantias e também obrigações por parte do consumidor. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual o avanço nesse sentido de relação entre cliente, comércio, que um conjunto de leis como esse aqui no estado do Paraná pode garantir. Então, explicar para o nosso telespectador que existe o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal 8.078, a nível nacional. Essa legislação, ela tem uma série de regulamentações e no estado, em cada estado da federação, também temos regulamentação acerca das diversas áreas de aplicação para restaurantes, lojas, supermercados, açougues, farmácia, casa de show, enfim, para todo o universo onde exista a presença do consumidor. Essas leis todas, que eram esparsas, foram traduzidas num Código Estadual de Defesa do Consumidor ou um Código Estadual para o consumidor e para o comércio. É uma lei que compila, uma única lei, que compila, que codifica dezenas, se não centenas, de regulamentações anteriormente existentes. Uma lei com 320 e poucos artigos, que é muito mais fácil de ser consultada, de ser entendida do que aquela série de leis e regulamentações esparsas. Então, o consumidor hoje tem uma única fonte onde ele precisa fazer referência para entender a sua relação com as diversas condições de consumo. E trouxe também avanços que muitas vezes a gente já discutiu assuntos aqui que não ficava muito claro, mas que era um direito do consumidor. E agora, Pierre, nós temos isso escrito, claro, patenteado e que está valendo já, porque essa legislação foi aprovada em setembro do ano passado para valer 180 dias após a sua publicação. Então, já estamos sob a vigência do Código de Defesa do Consumidor do Estado do Paraná. Doutor, e quando for o caso do Código de Defesa do Consumidor do Estado do Paraná, ele tiver um item que esse item não seja igual ao item do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, o que vai prevalecer? Nesse caso de conflito, qual que vai ser o que vai determinar legalmente o que deve ser feito? Sempre a legislação mais benéfica ao consumidor. Por exemplo, Pierre, está em discussão neste momento uma alteração do
aplicável, né, Código de Defesa do Consumidor do Estado do Paraná. É uma proposta do deputado Fábio Oliveira, que pretende alterar o seguinte: nós, consumidores, se por acaso ficarmos inadimplentes, temos que receber do nosso credor a notificação para quitação daquele débito. Uhum. E essa quitação tem que ser enviada em até 5 dias antes do vencimento e só pode ser negativada 30 dias depois, que é para o consumidor ter tempo para providenciar o pagamento, se planejar. A alteração proposta é reduzir esse prazo para 5 dias, que é mais ou menos o que tem no Código Nacional. Visava a legislação original facilitar a vida do consumidor, claro, não para que ele fique inadimplente, para que ele possa se planejar e pagar. Mas existe também o ponto de vista do outro lado, que isso seria um incentivo ao adimplemento, ao pagamento. É uma alteração que pode estar por vir, preste atenção, isso passa pela Assembleia Legislativa para alterar, mas o que está valendo hoje são os 30 dias. Você, como especialista nesse assunto, você defende que 30 dias seja utilizável, que seja o ideal? Porque quando a gente para analisar, e aí eu estou falando como consumidor, talvez eu não esteja certo, mas assim, pode ser que minha empresa tenha atrasado o salário, isso nunca aconteceu aqui na TVCI, que conste, mas como consumidor de modo geral, a empresa pode ter atrasado o salário, ou então eu tive um pequeno contratempo e aí eu precisei utilizar aquele dinheiro que estava destinado para o pagamento de uma conta. E aí eu estou planejando pagar aquela conta no próximo salário, então eu vou esperar um mês para receber. Então eu penso que, como consumidor, um mês seria um tempo razoável para você negativar caso a pessoa não realize o pagamento. Nesse caso, você como especialista defende os 30 dias ou os 5 dias? Eu estou com a tua opinião, rigorosamente. Acho que a gente deve respeitar os argumentos, porque vieram da associação comercial, enfim, de entidades que trabalham também no mercado de consumo e têm suas razões, né? E solicitaram e está lá sendo discutida na Assembleia essa alteração. Mas eu penso que isso foi pensado né? Isso foi formulado após discussões, né? E os 30 dias são justamente um prazo, como você diz, para o planejamento, para a estruturação, para evitar o débito. O adiantamento disso pode levar ao processo inverso. Uhum. O consumidor pode dizer, bom, agora eu já estou negativado, então eu não preciso pagar. É uma faca de 2 gumes, são 2 situações que podem ser ocasionadas aí, mas eu estou posicionado como a tua opinião acabou de ser emitida. Eu acho que os 30 dias permitem ao consumidor esse planejamento e essa condição de evitar a negativação, ajudando também o comerciante. Agora, independente de alguns pontos que ainda são debatidos, discutidos ou até são reclamações por parte dos consumidores ou dos comerciantes, é importante reforçar que ter esse código é um avanço no estado do Paraná, porque a gente tem aqui agora um código de leis que vai garantir direitos e deveres de ambas as partes, e a gente sempre fala, né, doutor, a boa relação entre as partes é fundamental para que tenhamos um comércio salutar, um comércio onde todo mundo saia ganhando. É importante ter esse debate, essa discussão e, quem sabe, lá na frente a gente até não pensa, né, e cobra dos nossos legisladores alguns novos artigos, alguns pontos que podem ser colocados mais adiante nesse Código Paranaense de Defesa do Consumidor para garantir uma melhor relação entre as partes, né? Exatamente. Como você diz, são direitos e deveres de ambas as partes. Então, a gente precisa conviver com isso, amadurecer. É uma legislação importantíssima, de fácil consulta e fácil entendimento e que traz esclarecimentos muito importantes que nós vamos debater aqui ao longo dos nossos programas, porque vamos ter afetação direta ao consumidor. Algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, a gente já falou aqui sobre aquelas placas em estacionamento de farmácia, supermercado, enfim, do comércio, que diz, não nos responsabilizamos por furto ocorrido nesse espaço. Isso hoje, com o novo Código de Defesa do Consumidor Estadual, está proibido. Você não pode mais encontrar esse tipo de placa. É responsabilidade de quem forneceu aquela vaga de estacionamento cuidar do veículo e, se houver furto ali, indenizar. Outra situação, hotéis que costumam pôr, não nos responsabilizamos por objetos esquecidos, deixados.
Pois bem, isso também está proibido pelo novo Código de Defesa do Consumidor do Estado do Paraná. Os hotéis são, sim, responsáveis por aquilo que o seu hóspede esquece no seu estabelecimento e precisam guardar e manter intacto até que por um prazo razoável, até que o consumidor volte a buscar. Então, nós temos grandes avanços e certamente teremos oportunidade de debater aqui ao longo dos nossos programas, porque isso afetará, beneficiará todo o mercado de consumo. Doutor, muito obrigado pela participação, prazer enorme tê-lo aqui e até a próxima semana. Obrigado mais uma vez, Pierre, obrigado a toda a equipe, aos nossos telespectadores, à direção, por essa oportunidade de estarmos aqui há 4 anos já, podendo trazer informação para o mercado de consumo, enriquecendo esse mercado e podendo atender os anseios dos nossos telespectadores. Eu conversei com o Dr. Maurício Vitor, especialista no direito do consumidor,